Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Léo Palmeira. Estamos de volta aqui com mais uma edição do nosso Godcast, o podcast da Rio de Vida Church. Hoje com meu amigo, grande pastor Felipe Cruz. Está nos dando a honra da sua presença aqui, participar da nossa vigília e abrilhantar o nosso Godcast. Me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez nesta igreja. Quero cumprimentar todos aqueles que participam deste podcast, que é o Godcast extraordinário. Eu tenho certeza que é muito bom e vai ser muito enriquecedor para você, para mim e para o reino. Verdade, verdade. A gente estava falando, o senhor é um pastor, um grande missionário. O senhor tem um trabalho muito bom lá na África, né? Exatamente. Nós temos... A minha caminhada, ela começou desde muito novo. Eu sou neto de pastor, sou bisneto de pastor. Mas não é filho de pastor. Não, de filho eu não sou. Meus pais não quiseram, Pulou uma geração. não quiseram fazer parte deste ciclo sacerdotal que há na minha família. Então eu fui preparado a minha vida inteira para ser exatamente o que eu sou. Sempre incentivado pela família. Estudei muito para estar preparado, na verdade, para o concílio pastoral, para me tornar pastor, para ser um missionário. E isso tudo me fez alcançar na minha vida alguns privilégios que o reino de Deus me deu. Inclusive, sua mãe estava com a sua irmã. Olha só. Seu bisavô foi o avô? Foi uma profecia, né? Ele jogou? Como foi essa história? Foi uma coisa interessante, Léo. O meu bisavô, ele se preocupou justamente com o futuro sacerdotal da família. E ele profetizou para minha mãe que eu seria um profeta quando eu nascesse. Mas minha mãe ainda não tinha tido mais filhos, ela falou que não queria ter mais filhos. E ele profetizou meu nascimento e eu nasci debaixo de um decreto profético 9 meses depois. Legal. E eu cresci com o apelido de pastorzinho, preparado justamente para exercer a missão que hoje eu tenho exercido por onde o Senhor tem me enviado. Qual é os países que o senhor prega, que o senhor já pregou, que o senhor tem São muitos países. A Europa, já passei pela Europa por muitos países da Europa. América do Sul, muitos países da América do Sul. Já passei. Mas o forte é a África? A África, na verdade, ela é a minha paixão maior. A África é onde eu desenvolvi o meu amor, vou falar assim, pelo reino. Foi lá que eu conheci um projeto extraordinário que tenho dedicado muito tempo da minha vida para contribuir, colaborar, ajudar pessoas ali em Guiné-Bissau, um país onde Deus me fez levantar amigos, eu digo até filhos na fé. Ali nós temos dedicado tempo, investimento e nossa vida missionária percorre por aquele caminho. É difícil trabalhar num lugar onde o cristianismo... Você sabe que tem muito budismo, muito... muito ubandismo. Lá, na verdade, não é nem Ubanda. As religiões de matriz africana, elas têm muitas ramificações. E às vezes a gente confunde. As pessoas, na verdade, é muito normal isso, é natural, por não terem o conhecimento de outras religiões, confundirem o que é a Quimbanda, o que é o Ubanda, o que é o Chitonoye, o que é o Candomblé, o que é o Voodoo. Todas essas ramificações são religiões de matrizes africanas que possuem especificações distintas, porém, elas, no final da história, se unem em um só propósito. Tudo que não pertence ao reino de Deus, ele pertence ao reino das trevas. Isso é verdade. Tudo aquilo que não faz aliança com Yahvé, faz aliança com o principado das trevas. E às vezes a gente pega aí e se confunde também um outro ponto. A gente pensa que o diabo, ele é o líder, o dono desse principado das trevas, que ele é o dono do inferno. E na verdade não é assim. O principado das trevas, ele é composto por príncipes. A palavra principado vem desse adjunto, que quer dizer príncipes. Os príncipes das trevas. Todo príncipe, para ser príncipe, ele tem que ter um governo. Sim.
Se é príncipe, ele governa. Então, os principados governam sobre as potestades. Então, cada príncipe das trevas, que são 3 os príncipes que conjuntam as eras de atuação sobre a terra, são 3 os príncipes das trevas, e esses príncipes eles atuam com poder e força, agindo com interferência, influência ou possessão demoníaca. Depende de qual príncipe das trevas está atuando naquela razão. Mas geograficamente, qualquer lugar ele atua? Na África tem um, na Índia tem outro? Os 3 atuam no mundo inteiro. Aí tem gente que fala, os céus de tal lugar é mais proveniente a tal tipo de atuação demoníaca. Não é o demônio que determina, é quem está no ambiente. Não é o demônio que vai agir em determinado ponto. Não é que ele comanda tal região. Não. Ele tenta interferir na vida de pessoas e não da geografia. Quem governa a geografia, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Sim. Quando Adão ele cometeu o pecado, ele passou a autoridade ao reino das trevas para que eles pudessem gerir o governo sobre influência, interferência ou possessão. Deixa eu voltar para você. Você está me entrevistando, mas eu vou lhe fazer uma observação muito importante para você entender um pouco mais sobre isso. Sim. Você já observou que no Antigo Testamento não há possessão demoníaca? Qualquer estudioso da Bíblia pode procurar agora, você que está aí. Antigo Testamento, vamos falar sobre antes da aliança de Cristo. Antes de Jesus aparecer. Mas é porque não tinha Jesus. Não. Não? Não é interessante? Então quer dizer que no Antigo Testamento o principado não agia? O que é que isso tem a ver? Aonde é que está descrito? O mundo ele é dividido por eras de atuação de principados e potestades. Cada era da Terra ela é regida por um príncipe. São 3 os príncipes. O primeiro príncipe é chamado de diabo. O diabo ele é o príncipe da terra. O segundo príncipe é chamado de Baal. Baal ele é o príncipe dos ares. O terceiro príncipe é chamado de Leviatã. Ele é chamado de o príncipe das águas. Cada demônio que é um príncipe, ele atua sobre poder relevante sobre determinadas regiões. E cada um tem uma atuação diferente. Como eu falei com você. Certo. No Antigo Testamento não há. Mas por que não? Só existe uma. A serpente. Lá no Jardim do Éden. Certo. A Bíblia fala que o diabo entrou na serpente. Sim. E enganou a Eva. Certo. Pronto. O diabo entra na serpente, engana a mulher e a partir dali a era da terra se encerra. São 4 as eras. A primeira era é esta, a era luciferiana. O anjo de luz caído lá, segundo está escrito em Ezequiel capítulo 28, ele é lançado sobre a terra. Ali é descrito também a sua função. Tem gente que pensa que Satanás é o nome do diabo, que é uma das nomenclaturas que ele possui. Não, é muito equivocado esse pensamento. A palavra Satanás ela é a transliteração de 3 palavras do latim. Salt, al, nail. Salt quer dizer santo. Al é um adjunto adnominal que significa do. Nail quer dizer monte. Então, Salt, al, nail significa o guardião do monte santo. Esse não é o nome que o diabo tinha no céu. Essa é a função que ele exercia enquanto ainda anjo de luz. Mas ele era do louvor, não? Não é que ele fosse do louvor. Lá em Ezequiel 28 vai falar que Deus pega um querubim. Existe uma diferença entre querubim e serafim. Uhum. Para isso a gente vai entrar na angelologia. O que é que isso determina? Anjo é como se fosse a raça. Certo. Dentro dos anjos existem 3 tipos de anjos. Existe o arcanjo, o querubim e o serafim.
Os arcanjos são anjos que estão sobre o comando direto do trono de Deus. Os querubins são aqueles que compõem o exército dos céus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele é o Senhor dos exércitos. Sim. E existem os serafins, ou os serafians. Os serafins, eles são os anjos da adoração. Eles estão no terceiro céu. Lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia revela que Isaías viu a imagem desse trono de Deus. Isso. No dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E os meus olhos viram o grande rei. E as orlas de suas vestes enchiam o templo. Eu vejo anjos à sua volta, todos eles a cantar, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Mas há de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o grande rei. Então veio um anjo e pegou uma brasa que estava e tocou os meus lábios. Isso tudo é a história da narrativa da visão de Isaías. Sim. É tão extraordinário isso, Léo, que eu quero fazer um adentro nisso para você entender. Os serafins, eles são anjos voltados somente para Deus. No terceiro céu não tem querubim. No terceiro céu só tem serafins. Eles têm livre-arbítrio? Não. Nenhum. Mas os outros que saíram... Eles tinham. Um texto que... Eles tinham livre-arbítrio. O Talmud ele vai falar um pouco sobre isso, mas como não são histórias bíblicas, são histórias extraídas dentro da cultura judaica, isso nos dá diversas interpretações teológicas diferentes que pode confundir a cabeça daqueles que ainda estão iniciando na sua caminhada cristã. Isso. Então, os serafins e os querubins, eles possuem especificações um pouco distintas. Os querubins, eles são anjos de quatro faces e possuem 4 asas. As 4 faces do querubim é a face do leão, a face da águia, a face do boi e a face do homem. Eles possuem 4 asas. Já os serafins são anjos de 6 asas. Aí tem asa que tampa as pernas. Aí são os serafins. Os querubins não. Porque os querubins não estão no santo monte de Deus. Por que é que os serafins cobrem os pés? Com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles cobrem os rostos e com 2 asas eles voam. Eles cobrem os pés pela mesma razão que Deus revelou a Moisés. Moisés, tire as alpacas dos teus pés. Ou seja, Deus ele transfigurou Moisés e levou Moisés até esse ambiente espiritual. Moisés ele foi levado, o monte fumegar, o monte e a sarça arder, aquilo ali é porque Deus transportou no mundo espiritual uma visão extraordinária para Moisés. Ele foi levado até o terceiro céu. Ele estava diante do poderoso. Por quê? Porque Deus ele está no alto e sublime trono. E de lá ele comanda todas as coisas. Então, da mesma forma que Moisés subiu, o céu desceu. Você já ouviu aquela história? Eu não sei se os anjos subiram ou se o céu desceu. É porque justamente é nessa nomenclatura. Porque Moisés ele estava diante do poderoso. Ali ele estava no terceiro céu. Ali ele estava diante das brasas vivas que está de volta do trono de Deus. Então, como é o terceiro céu? O terceiro céu ele é composto com uma cadeira do poderoso Deus. À direita de Deus está Jesus. A cadeira de Jesus, que a Bíblia fala que ele está à destra de Deus. Mas além disso, existirão mais 11 cadeiras ao lado de Jesus e do outro lado mais 12 cadeiras. Existem 24 cadeiras que circulam. Sabe que só quem é Jesus. Certo. Aqueles outros que estão ali, nós não temos conhecimento de quem são. Mas existem suposições teológicas, que aí também a gente vai entrar em um assunto que só para falar sobre isso, angelologia, daria um podcast inteiro para falar sobre esse assunto. Mas deixa eu tentar resumir aquilo que eu estava falando dos serafins, para não tomar tanto tempo nesse assunto, para a gente passar para mais uma pergunta. Certo. Os serafins, eles estão debruçados no trono de Deus. O que é que Deus fez com Satanás? Voltando para aquele assunto. Deus pegou um querubim no segundo céu e modificou esse querubim. No lugar de 4 faces, ele colocou uma face só, semelhante à face do homem. No lugar de 2 asas, de 4 asas. De 4 asas, ele colocou 2. Só 2. E cravejou nessas asas pedras preciosas. O ouro, o carbônico, a safira, o berilo, o jaspe. Ele craveja pedras preciosas e transforma esse anjo em anjo de luz. A sua pergunta foi, ele não era músico?
A Bíblia fala lá no versículo, se não me engano, no versículo 14, vai dizer que nele se faziam seus tambores e seus pífaros. O que é isso que quer dizer? O que é que os serafins estão fazendo no céu 24 horas por dia? Adorando. Adorando, dizendo Santo. Só que não havia melodia. Era simplesmente eles dizendo santo, Cantando. santo, sem cantar. Não cantava só. Não havia melodia, havia apenas vozes. Certo. Dizendo santo, santo. O que é que Deus pega? A Bíblia fala que esse anjo de luz, chamado de Lúcifer, ele andava livremente no meio das pedras afogueadas. E ele era o guardião do Monte Santo. Isso está lá em Ezequiel 28. Ou seja, cada passo que aquele anjo de luz dava era uma melodia que era entoada. Ele era o regente dos serafins, coral, adorando a Deus por 24 horas. E foi isso que fez ele cair. Os serafins, eles não dão um giro em volta do seu próprio eixo. Os serafins, eles não viram nem para a direita, nem para a esquerda. Os serafins, eles ficam 24 horas voltados para o trono, adorando por 24 horas. Ininterruptamente adorando. O que é a visão que aquele anjo de luz tinha? Ele olhava para cá, ele enxergava os serafins. Ele olhava para a esquerda, ele enxergava o trono. Ele via os serafins adorando até que nele nasceu o sentimento mais perverso que há na humanidade: a inveja. Exatamente. Ele inveja aquilo que Deus tem. E quando você inveja aquilo que o outro tem, você perde o direito daquilo que você é. Exatamente. Se você inveja aquilo que o outro possui, você perde o direito de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que têm perdido a esperança, têm perdido as forças, porque têm desejado aquilo que o outro tem. Aquilo que o outro tem. Se você deseja aquilo que não é seu, você não tem direito àquilo que Deus está separando para a sua vida. Tem muita gente perdendo promessa porque está se preocupando com aquilo que o outro possui. Exatamente. Você esquece nem de usufruir do que você tem, preocupado com a inveja no que o outro tem. É isso que faz com que o homem caia. Todos os pecados são provenientes da inveja. Se você parar para pensar, se a inveja nasce a mentira. Nasce a soberba, nasce a ganância. Por quê? Porque você quer ser melhor que alguém. Você não quer se superar para você se tornar alguém melhor. Melhor que você. Você quer se tornar melhor do que o outro. Exato. E é isso que traz uma competição desnecessária na vida. Não precisa. A prosperidade que você falou até em outro instante comigo é isso. A prosperidade... as pessoas que não são prósperas, elas se preocupam com o que o outro tem. Aquela pessoa que é próspera não significa que ela seja repleta de tudo, que ela seja rica, que ela tenha todas as coisas, não. O próspero não é aquele que tem tudo, o próspero é aquele que não sente falta de nada. Isso. Próspero é aquele que é satisfeito com a vida que tem, é satisfeito com o trabalho que tem, é feliz com a família que Deus entregou, é feliz com tudo que o Senhor proporciona. Ser próspero é você ter um plano de saúde e não precisar pagar, porque você nem adoece. Não precisar usar. E você não precisa usar, porque você não adoece. Você é tão próspero que você não adoece, mas você tem condição de pagar o plano. Exato. Isso é prosperidade. A prosperidade é você ter filhos saudáveis. Então, Satanás, no céu, ele era rico, porque ele era coberto de ouro. Sim. Coberto de pedras preciosas, mas não era próspera. Tem muita gente rica e não é próspera, porque a única coisa que tem é dinheiro. Mas não tem alegria, não tem uma família estruturada, é uma guerra dentro de casa. Por quê? Porque é uma briga de egos entre marido e mulher, é uma briga de identidade, as pessoas não se reconhecem. Então esse é o problema. Isso tudo foi só para te explicar. Sim. A musicalidade do diabo. O diabo no céu, ele era um anjo de luz. É por isso que quando ele cai, ele perde tudo. Qual é o poder do diabo? O diabo, na verdade, ele tem ele tem poder. Mas a sabedoria de... Porque, por exemplo... Não, sabedoria ele não tem, ele tem inteligência. Por exemplo, Moisés vinha. Ele achou que Moisés podia ser... O Messias. Pronto. E ele não sabia quem era Moisés. Então ele tem o quê? Mandou o faraó matar todo mundo para ver se... O que é que o diabo tem? O que todo ser humano tem? Inteligência. Uhum. A inteligência é diferente da sabedoria. Inteligente, você nasce com inteligência. Nós somos seres racionais. A racionalidade nos faz ter inteligência. Mas, por exemplo, Adolf Hitler, ele foi um dos homens mais inteligentes que já existiu na história. Mas ele não foi sábio. O que é sabedoria?
Sabedoria é você saber utilizar a sua inteligência para o bem. Sim. E Hitler utilizou a inteligência que ele tinha para o mal. A sabedoria, ela não pode ser vista em um jovem que está começando. Mas um homem sábio geralmente é aquele que tem cabelos brancos. É aquele que já enfrentou muitos desafios na vida. A experiência, ela precisa viver atrelada com a maturidade. Pessoas que não têm maturidade não são sábias. Elas se atrapalham nas suas escolhas erradas. A maturidade, ela só é alcançada com a vivência. Tem pessoas que não conseguem se tornar sábias justamente porque não viveram o suficiente para exercer a sua inteligência com qualidade. Então a gente perde a essência quando não permite que o tempo revele a experiência para você tomar sábias decisões. Para ter experiência. Claro, a experiência é muito importante para que a gente possa viver com qualidade de vida. Às vezes a gente chega para os nossos filhos, né? Eu tenho 3 filhos, e a gente fala uma coisa e ele acha que, não, eu sei. Acho que na adolescência ele já... Não, tem coisa que eu vivi e eu consigo lhe explicar melhor que você ainda não passou por isso. Né? Mas a verdade é, Léo, que quando você era mais novo, o que é que você falava com o seu pai? Ah, meu pai, isso aqui eu já sei fazer. Verdade. E às vezes a gente vai quebrar a cara, mas é do ser humano. Nós sempre nos sentimos preparados para o que não estamos prontos. Bom, o que a gente quer saber muito, o que é esse 1040? O que é o 1040? Esse 1040... O que é incrível disso aí, Léo, é o seguinte. É uma terminologia muito utilizada no passado. Para quem é cristão antigo que está assistindo o podcast aí vai lembrar o que é a janela 1040. Janela 1040. É o chamado de janela 1040. A janela 1040, ela simboliza a igreja perseguida. É a igreja mais perseguida da face da terra. É onde existe o maior índice de perseguição ao cristianismo. Como é que chegaram a esse nome janela 1040? É só você passar uma linha de latitude 10 e longitude 40. Vai onde? Você vai achar os países dentro desse quadrado de maior perseguição na terra. É por isso que é chamada de janela 1040. Quais são esses países? Vou citar alguns: Mauritânia, Eritreia, Burkina Faso, Sudão do Sul. São países onde a perseguição ao cristianismo é extrema. Então a janela 1040 representa muitos missionários da África. Representa aquela porção da terra onde a coragem tem que ser maior do que a sua própria vida. Aonde o ímpeto missionário deve ser maior do que as suas razões humanas. Porque o missionário, quando ele entra dentro da visão sistemática do que é de fato o mundo espiritual, ele, quando desafia, entra nesse desafio de percorrer os caminhos da missão literalmente dita, ele precisa entender que a vida dele não pertence mais a ele. A vida dele pertence ao reino. Um missionário, a gente costuma dizer que o apóstolo, o apostólico, ele é um convite para a morte. Quando Jesus ele chama seus 12 discípulos, ele não chamou para a vida, ele chamou para a morte. Sim. O missionário, ele é um apóstolo. O missionário, ele doa a sua vida em favor do reino. Quando a gente vai para uma missão, a gente tem que estar pronto para a vida e para a morte. A gente tem que estar pronto para se despedir da família e não voltar mais. Como é essa relação de um missionário com a esposa, no caso? Né? No caso desse, a gente tem aqui o nosso pastor Moisés, que é um missionário, digamos assim que as missões dele são mais tranquilas do que essas aí que o senhor está citando. A gente teve aqui uma época, não lembro dele, o nome dele é um pastor que ele era Paquito. Sim, o Xande. Xande, isso. Ele estava na África, ele mostrou aqui vídeos, a igreja dele foi queimada, incendiada. Há poucos dias atrás eu recebi um vídeo de um moçambicano, eu tenho até esse vídeo aqui, posso passar para você se você precisar. E nesse vídeo, a igreja deles sofreu um grande atentado onde todos os membros foram assassinados. E mostra no vídeo os membros mortos, crianças assassinadas por pessoas que são perseguidores do cristianismo. Pessoas que perseguem a fé cristã. Jesus ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. A história mostra isso e Jesus revela também. Jesus, quando ele fala para os seus 12 apóstolos, às vezes ele chegou em um momento e falou: todos vocês vão morrer de martírio, menos João. Só o João que morreu de velho. Que morreu de boa velhice. Boa velhice. Mas todos os outros apóstolos morreram de martírio, eles foram assassinados. Pedro foi de cabeça para baixo, né? Crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Exatamente. Então, a história revela que
O cristianismo não é um convite para se tornar rico. Seguir a Cristo não é um convite para você ter uma vida só de vitórias. Isso aí é a maior mentira da teologia neopentecostal que tem surgido nesses últimos anos. A maior mentira que tem sido pregada nos últimos tempos é dizer que o evangelho é um mundo de facilidades. Não. É um convite para a morte. Se você vai aceitar Jesus, você tem que estar preparado para que haja aflições sobre a sua vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, as aflições também não serão eternas, não serão em todo o tempo. São momentos na vida que você vai atravessar. Agora, o mundo cristão, ele não é um mar de rosas como as pessoas pensam. A caminhada cristã, ela é cheia de obstáculos, cheia de empecilhos. Mas uma coisa você precisa ter certeza, que no meio de cada guerra, de cada luta que você atravessa, Jesus vai estar do teu lado, te livrando de todo tipo de batalha. É Ele que vence por você. É Ele que te dá a vitória. Não é o teu braço, não é a tua capacidade, não é a tua força. Se você tiver Jesus na sua frente, você pode até perder uma batalha, mas você vai vencer a guerra. A gente recebe muito isso com muita força. A participação de Jesus na vida da gente dá muita robustez para a gente enfrentar os problemas. Mas tá com ele não quer dizer que não vai ter. E Léo, vou falar, tem dia que mesmo com ele é difícil. É quando o desânimo entra. Bora ser sincero. Aquela história de Jó. É muito bonito a gente contar aqui agora. Que, não, eu tenho Jesus na minha vida, eu estou tranquilo. Não, tem dia que a depressão pega a gente. Tem dia que a tristeza invade nossa alma também. Tem dia que a dificuldade nós atravessamos e passaremos por ela. E tem dia que pensaremos em desistir muitas vezes. E é nesse momento que a graça, que é o favor que eu não mereço, aparece. O que é a graça? Quando você está perto de desistir, a presença de Deus te consome e ela renova você. Amém. É essa a alegria de caminhar com Cristo. Ele nos renova. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada nascer do sol. Então, se você está triste, quando passar essa noite, amanhã pela manhã, a graça de Deus vai te envolver. Amém, amém. E você vai ser completamente rico da alegria que você só encontra em Cristo Jesus. Amém. Jó mesmo, né? A história de Jó é uma história ele de superações. Foi 33 vezes? Como é que ele... Jó, na verdade, durante o livro de Jó, existem 33 passagens que Jó faz queixas amargas a Deus. Existe um dado momento no capítulo 33 que ele vai dizer: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele desceria até mim, tentaria me atingir e não conseguiria. Chamou ele para briga. Chamou para a mão. Aí chega lá no capítulo 38, a Bíblia vai dizer que Deus aparece a ele no redemoinho e fala: Jó, cinge os teus lombos de toda a tua força, que eu estou descendo aqui para a gente conversar. O que é que Deus quis dizer com isso? Cinge os teus lombos. Deus estava dizendo para Jó: Jó, coloque a sua armadura. Que a gente vai pro... Tu me chamou para a mão? Tu não me chamou para a briga? Então chegou a hora da gente brigar. Mas Deus ali dá uma lição de vida, na verdade, de misericórdia sobre a vida de Jó e gera ali a restituição sobre a vida daquele grande servo de Deus que já habitou na terra. Pastor, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, dizer que a gente está de portas abertas sempre, a Rio de Vida, né? Falo pelo nosso pastor Castro, pela nossa pastora Simone. Estamos sempre de porta aberta para o senhor aqui. Seja mais frequente aqui em Dallas, que é bom demais tê-lo aqui. O senhor vai estar aqui com a gente, vai estar domingo, na Rio de Vida, quarta. Eu vou passar essa semana por aqui sobre os cuidados desse príncipe, esse nobre pastor Castro, que tem aberto portas. Eu quero desde já agradecer ao Godcast, bom demais, a toda a Rio de Vida, a todos esses irmãos que oram por nós, que têm nos ajudado nas missões que nós estamos sendo enviados, que nos recebem aqui em Dallas, não só a Rio de Vida, mas como algumas igrejas americanas que têm nos aberto portas, o pastor Anthony, que tem sido um canal de Deus na minha vida também. Eu tenho me alegrado muito e eu sei que Deus tem feito alianças que vai me trazer muitas vezes aqui para a América e muitas vezes para a Rio de Vida, como também para pregar na América, que é uma realização pessoal, mas também uma missão que o Senhor me entregou há muitos anos atrás. Bom demais, eu queria que o senhor fizesse uma oração para a nossa igreja, para o nosso Godcast. Agradecer às meninas Maiara, Isabela, ao nosso Alexandre, que também desenrolou muitas para a gente estar aqui hoje, e o apoio dos nossos pastores Castro e Simone, que
ajudam a realização desse nosso podcast. Queria que o senhor orasse pela gente, pela igreja, pelo podcast. Que bênção. Um abraço desde já a toda Rio de Vida. E você, onde estiver aí agora, por favor, coloque a mão no seu coração. Nós vamos agora falar com o poderoso de Israel. Obrigado, Jesus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada nascer do sol. Eu te agradeço por esse instrumento de conhecimento, esse trabalho magnífico que está sendo construído com tanto cuidado, com tanto amor, para levar comunicação, conhecimento, entretenimento para o povo cristão aqui de Dallas e de outras partes desta América. Eu quero abençoar esse trabalho, abençoar também a Rio de Vida, te pedir que o Senhor continue a fazer essa igreja crescer, abençoar o pastor Castro, a pastora Simone, esta equipe daqui do Godcast, que tem feito um trabalho excelente, se dedicado, como também toda a estrutura organizacional da Rio de Vida e seus membros. Pai, abençoa Dallas, abençoa o Texas, abençoa a América, abençoa esta nação. Sabemos que o Senhor tem cuidado desta nação desde a sua fundação, mas sabemos também que o inimigo tem se levantado para destruir a força, a proteção e o cuidado que a América tem dado ao mundo desde quando ela surgiu. Sabemos que o Senhor escolheu essa nação. Então, Senhor, faz com que os brasileiros que aqui estão sejam protegidos, guardados, que toda família que esteja debaixo, Senhor, dos céus da América, toda família brasileira que te serve, possa se manter protegida pela potente mão do Senhor. Eu abençoo todo brasileiro que reside na América, mais especificamente no Texas, mais especificamente nesta igreja Rio de Vida. Que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, possa repousar sobre cada membro desta igreja pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente terminar, o Instagram é... Dona Lapé e Felipe Cruz. Valeu, muito obrigado. Um abraço, gente. Valeu, galera. Beijo no coração. Tchau, até a próxima aí.